Jovem vereador de Coritiba se oferece para cumprir pena no lugar de idosa condenada a 14 anos pelo 8 de janeiro. Ele é da mesma igreja que a senhora, ela está com câncer terminal e ele diz: eu tenho 14 anos para te dar, Alexandre de Moraes. Ela não, ela está sendo condenada a uma pena de morte. Vamos acompanhar nesse vídeo, já já eu vou trazer para você ele falando, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e mande para todo mundo, para a gente falar com as pessoas de política sim, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios. Vereador de Coritiba, jovem ainda, uma das grandes, se não a grande promessa da direita paranaense entre os jovens, o Guilherme Killer, ele fala a respeito de uma senhora de 68 anos que estava fazendo turismo lá em Brasília. Estava conhecendo a Catedral de Brasília. Quando teve o cerco à praça, ela foi presa e ela foi condenada, acredite, a 14 anos de prisão. Detalhe, essa senhora está com câncer. Ela não tem 14 anos da vida dela para dar ao Alexandre de Moraes. Guilherme Killer, ele se oferece para cumprir pena no lugar dessa senhora. Acompanhe comigo o vídeo aqui, o que ele falou ontem, 7 de setembro, em Curitiba, a respeito desse assunto. Veja comigo. Eu tenho uma proposta para fazer para o ministro Alexandre de Moraes. E não é piada não, eu tô falando bem sério, então presta atenção. Tem uma mulher aqui em Curitiba chamada Sônia Terezinha Pós. Uma senhora de 68 anos de idade. Contadora aposentada, viúva, avó de 4 netos. A Sônia é membro e frequentadora da minha igreja, a primeira igreja batista de Curitiba. Ela foi para Brasília no dia 8 de janeiro, junto com as suas amigas também idosas aposentadas, para turistar, fazer turismo. Ela estava conhecendo a Catedral de Brasília quando foi cercada pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro. Eles empurraram ela para o Palácio do Planalto, do Palácio do Planalto para a Colmeia, onde ela ficou 14 dias, sem contato com a sua família, sem contato com o seu advogado, em péssimas condições. Seu filho suspeitou do que estava acontecendo, sem contato com ela, mandou um advogado para lá, esse advogado conseguiu mandar ela de volta para Curitiba e com tornozeleira eletrônica. 8 meses de tornozeleira em casa, uma senhora viúva de 68 anos, sem poder sair de casa ou ver seus netos. De lá, foi transferida para o presídio de Piraquara, presa junto com faccionadas do PCC, sofreu junto com homicidas e com mulheres que tinham roubado. Depois de muito tempo em sofrimento, conseguiu ser transferida para o complexo de Pinhais. E lá eu visitei ela. Quando eu visitei ela, sabe o que ela me falou? Meu filho, eu só queria poder voltar aí no culto. Ela tinha a cama mais organizada do presídio, com a Bíblia aberta e uma caneta na mão, com as suas anotações feitas. A minha proposta para o ministro Alexandre de Moraes, sabe qual que é? A Sônia tem 68 anos, está com câncer e foi condenada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão é uma sentença de morte. Se o ministro Alexandre de Moraes for homem e não covarde, ele vai aceitar a minha proposta. Ministro, solte a Sônia imediatamente. E se precisar, me coloca no lugar. Eu tenho 14 anos, ela não tem. Eu consigo passar 14 anos lá, ela não consegue. Ela precisa ir na igreja. A igreja que eu vou todo final de semana, ela não pode ir. Isso é uma ditadura. Eu não sou deputado para votar pela anistia. Eu não posso visitar a Papuda, mas eu posso visitar o complexo de Pinhais. E se o ministro Alexandre de Moraes não for covarde, ele vai soltar a Sônia e todos os presos do 8 de janeiro. E se você apoia que ela e todos os presidiários, os condenados que não são terroristas, que não são bandidos, que não mataram ninguém, que são presos políticos, sejam deixados, grita comigo: anistia já! 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 Gente do céu, hein? Olha, me arrepia, é difícil, né? Uma senhora que está cuidando da vida dela com Deus, como eu, como a minha família. A minha mãe tem um pouquinho mais de idade, mas não tem como a gente não pensar, né? Não lembrar dos parentes da gente. A senhora está com câncer e ela não estava em manifestação. Essa senhora, a dona Sônia, ela não fazia parte de acampamento. Ela não estava em frente à prédio público, ela estava fazendo turismo, junto com um grupo de Curitiba. E ela foi presa porque a polícia fechou o local quando ela estava na catedral. E aí eles levaram todo mundo, e ela foi junto. Condenada a 14 anos, sem uma prova, sem individualização da pena. Alexandre de Moraes, ele está
acabou com o processo, né? O processo penal não existe mais, os direitos não existem mais. É lógico que o Guilherme Killer, ele sabe que não era possível, né, você trocar um preso por outro, mas também não era possível você investigar a filha pelo pai, tirar a conta da esposa pelo marido, muita coisa que era impossível até o advento Alexandre de Moraes, que destruiu o direito brasileiro. Alexandre de Moraes não é só um ditador, não. Alexandre de Moraes é um destruidor. E eu falo aqui como advogado. Alexandre de Moraes destruiu o direito brasileiro. Princípios que são basilares do direito: ampla defesa e contraditório, juiz natural, né? A inércia do juiz, tudo. Ele acabou com tudo. Ele destruiu tudo. O Brasil hoje não tem justiça. O Brasil hoje tem uma pseudo-justiça comandada por alguém que eu já admirei no passado. Hoje me envergonha enquanto operador do direito. Mas Deus é conosco. Não sei como vai ser em relação aos homens, mas Deus é conosco. Tenho certeza disso. E Ele não vai permitir que filhas dele, como a dona Sônia e tantos outros, sejam massacrados dessa forma. Alexandre de Moraes tem contas para acertar. Talvez com a justiça dos homens, mas certamente com a justiça de Deus. Diz para mim aí o que você achou disso. O que você sente no momento desse? Fala para mim nos comentários. Grande abraço, beijo no seu coração. Deus abençoe muito você, sua casa, sua família. E até o próximo vídeo.